Então, pessoal, voltando aqui, vamos dar continuidade ao nosso mini curso. Hoje eu vou falar sobre os 3 tipos de controle. Eu tinha separado aqui para colocar os links deles em vídeos separados, mas como eu não tenho muito assunto, dá para colocar os 3 tipos de controle num vídeo só. Aí nesse vídeo que eu estou lançando agora, eu vou colocar uma explicação sobre cada tipo de controle. Vamos prosseguir então aqui. Acho que já tem uns 50 tweets aí, o pessoal parece que está gostando. Quem puder ajudar a compartilhar, também eu agradeço. Então vamos dar prosseguimento aqui. No vídeo passado eu comecei a falar sobre um tipo de controle padrão que o pessoal do Fuel chama de controle base. Eu tinha criado lá um controle de produtos, aí eu renomeei o nome dele para controle produtos, no plural, ainda chamando modelo. Mas quem não assistiu ainda pode ver o screencast lá, o vídeo aula 2, que está falando um pouco sobre esse tipo de controle, que é o controle padrão mesmo, que estende de controle, busca uma lista padrão de produtos e manda imprimir isso numa visualização aqui, na index.php. Esse aqui é o chamado controle base. Hoje, eu vou explicar para vocês aqui sobre o controle template, o controle do tipo REST e o controle híbrido, que é uma junção do controle template com o controle REST. Eu vou estar falando um pouquinho sobre esses 3 tipos. No nosso CRUD aqui, quando nós formos construir uma aplicação, vamos utilizar o controle template como padrão. Então vou começar aqui com o controle template. Se eu quiser criar um controle template, como é que eu faço isso? Acho que eu vou utilizar esse aqui mesmo que eu já estou usando de produtos, porque quando a gente for criar a aplicação, ele já vai estar criado aqui. Quando eu for fazer o de REST e o outro, eu crio 2 controles aqui de teste, porque eu vou falar sobre ele só como forma para exemplificar mesmo. Na nossa aplicação não vamos utilizar REST e nem o híbrido. Então, esse aqui é o controle base. Para utilizar o controle template, basta estender de controle template. Aí tem umas características que esse controle template possui. Vou mandar executar aqui. Tem um localhost aberto aqui ainda. Vamos ver lá o que acontece. Ele dá um erro, porque agora ele está estendendo de controle template e está perguntando onde é que está o template. E aí, meu amigo, você está estendendo de template, mas onde é que está o seu template? É isso que nós vamos definir agora. Então, o controle template é bem simples. Aqui em visualizações, é só você criar um arquivo aqui, template.php. Vamos ver se resolveu o problema. Aí, resolveu. Mas aí, qual a ideia? Para que eu vou querer criar um template? Você pode customizar, criar um header e um footer nesse template, e o conteúdo das suas views, o que sua view retorna, você pode inserir lá numa div qualquer lá dentro do seu template. É um esquema bem bacana. Então aqui no template vamos criar aqui uma divzinha direto de teste. Sei lá, vamos supor que essa div aqui seja o conteúdo. Vou botar aqui que é conteúdo. Aí aqui em cima nós teríamos nosso header, né? Com todo meta tags, título, etc. E aqui embaixo o nosso footer. Aí aqui entraria uma variável que vai receber o conteúdo, que é basicamente o retorno desses métodos, esses métodos que retornem visualizações. Vou fazer uma verificação aqui. Vou verificar se tem conteúdo.
se existe a variável conteúdo, então ele dá um eco nesse conteúdo pra gente. Vou pegar copiar da index aqui, um HTML básico que eu criei. Vou colocar aqui nesse template, melhor. Que aí a gente já passa a usar como padrão aqui. Deixar essa lista. Vou criar aqui em cima da lista essa div. Conteúdo. E aqui é que vai entrar o conteúdo das nossas views. Tirar isso aqui. Aqui eu vou criar como exemplo aqui um título. Que vai receber um título dinâmico. De acordo com a view que está sendo apresentada. E a gente pode fazer isso para receber meta tags dinâmicas. O que você quiser mandar para o template de forma dinâmica, você pode fazer dessa forma. E aqui vai receber uma variável title com o título da página. E aqui vai receber o conteúdo das nossas views. Aqui em produtos, vamos supor que eu queira definir o título da página, sei lá, como lista de produtos. Para isso, nós temos que acessar aqui uma variável template e o nome da variável que a gente está mandando para a nossa visualização. É aqui a gente define um nome e o conteúdo da variável, lista de produtos. Bem simples assim. Ao invés de eu retornar aqui uma lista, vou colocar isso aqui só para ficar mais fácil de visualizar. Ao invés de eu retornar aqui a lista direto, eu vou mandar para o template, lá para inserir onde está o conteúdo. Então, chama a variável content, e essa variável content tem a nossa visualização. E você nota aqui que não precisa retornar um objeto response, porque o controle template já busca por padrão o seu template. Então, no objeto response já tem o seu template.php. Aí aqui nós criamos 3 variáveis. Tem uma lista de produtos, tem um conteúdo. Essa lista de produtos vou ter que tirar daqui porque ela já está na index. Não é da erro ali. Tem aqui o conteúdo e tem aqui o título. Para o template nós estamos mandando o título e o conteúdo. Está claro aqui que é template, título e conteúdo que está indo para o template. Aqui na nossa view, que é produtos index, é que tem a lista de produtos. Então na view produtos index tem uma variável chamada produtos com a lista de produtos. Vou ajeitar aqui. Vamos testar. Aí, mudou o nosso título para a lista de produtos, como vocês podem verificar aqui. Se eu quiser mandar qualquer outro tipo de variável para o template, eu posso mandar também. Nota que se a variável não existir, vai dar aquele erro, né? Variável not found. Vou colocar aqui uma variável sem verificação. Algo para o template. Essa variável não existe. Aí ele dá um erro. Variável indefinida, algo para o template. Vamos utilizar então essa variável aqui como exemplo e passar para lá só. Para fins de exemplo aqui. Vocês entenderem. Então definimos que algo para o template, sei lá, tem alguma coisa. Vamos testando. Tá vendo? Aí nós podemos mandar conteúdo para o template dessa forma. E é bem flexível.
bem bacana. Vamos criar um outro método aqui. Vamos supor que o título tenha que mudar de acordo com a página que o usuário está visitando. Vamos supor que a primeira página seja lá a lista de produtos e aqui seja visualizar produto. Aí aqui nós poderíamos passar o nome do produto. Nome de um produto. Se você estiver visualizando um produto lá que você fez uma busca no produto, aí você pode passar aqui os dados do produto, o nome do produto, a descrição do produto, passar isso para meta tags, para o description lá, para o title para fim de SEO. Então é bem bacana. Você pode ter acesso ao template por aqui e ter acesso aos views também. Aí você pode passar variáveis para lá. Vamos excluir essa variável aqui e testar aqui o visualizar produto. Produtos barra visualizar produto. Aí você pode ver que o título mudou aqui, ó. Como vocês podem verificar, mudou para nome do produto. E quando eu estou na index é lista de produtos. Então eu posso customizar o template de várias formas. O template também aceita aquela forma de enviar HTML. Vamos supor que se eu fizer isso aqui, link para o Google. Vou tirar o title daqui do title. Deixa eu ver aqui enquanto ele vai me mandar escrever um link ali. Também coloquei isso aqui no visualizar. Vou colocar isso aqui no index. Aqui eu vou cancelar. Foi só para fim de exemplo mesmo. Tá vendo? Ele cuspiu aqui o link. Então ele aceita, conforme eu expliquei na última aula, no último screencast, essa formatação aqui também. Aí aqui você passa o nome da variável. Aqui você passa o conteúdo. E aí você pode definir aqui um false para ele não utilizar o mecanismo de escape. Aí você pode passar HTML ou qualquer outra coisa para o template. Tá vendo? Agora ele virou um link funcional. Então basicamente é isso. Você tem um controle que estende de controle template. E aí você pode usar o mecanismo de template. Ah, mas eu quero criar um outro controller que estende de controle template, mas que não utilize o mesmo template. Se eu quiser utilizar um outro template qualquer, aí você pode passar uma variável aqui. Tipo protegido. E passa o nome do seu template. Aí esse controle vai passar a utilizar um template diferente. Acho que não pode ser protegido aqui. Tem que ser pública mesmo. Aí ele está procurando aqui um template diferente. Aí se eu criar lá, primeiro template diferente. Pronto. Agora aquele controller
passou a utilizar um outro template. Isso é bacana porque aí você pode criar templates por controle. Você, tipo, um grupo de controles usa um template, um outro grupo de controle utiliza um outro template. Aí você pode variar a visualização. Então é bem bacana e bem flexível. Por padrão, eu vou deixar ele usando um template normal mesmo. Eu vou tirar isso aqui, porque no decorrer dos vídeos nós vamos utilizar esse controle de produtos aqui. O CRUD que nós vamos fazer vai ser baseado em produtos, que é bem simples, é mais fácil de entender. Cadastro, edição, exclusão, visualização de produtos, utilizando o RM e o conceito modular. No decorrer dos vídeos nós vamos estar fazendo isso. Então eu vou excluir aqui esse template diferente que eu criei. Vamos ver se continua funcionando. Beleza. Então eu vou passar agora para o controller do tipo REST. Deixei uma página aberta aqui para explicar para vocês. Aqui eu cancelo. Controller do tipo REST. Vou utilizar essa mesma visualização aqui. Só vou criar aqui um controle diferente. Vou criar assim em maiúsculo, que é mais fácil de visualizar. Produtos REST.php. Vou copiar isso aqui tudo. Vou colocar aqui. Qual a ideia então do controle REST? Você tem que, ao invés de estender de controle template, estende de controle REST. Mas ele tem umas particularidades aqui. Você pode definir o tipo de verbo HTTP que o seu método vai responder. Por exemplo, esse método aqui, getList, ele responde a um tipo de verbo get. Se eu colocasse aqui um postList, se eu fizesse um get para consultar, aí eu não ia funcionar. Vamos copiar isso aqui e exemplificar para vocês. Aqui. Um detalhe importante do tipo de controle REST é que ele não tem aquele prefixo action na frente, não precisa. A ideia do controle REST é que você passe aqui o verbo HTTP, tipo get, post, put, delete, que são os verbos utilizados pelos navegadores. Vamos criar aqui um variável, uma lista de produtos. Vou utilizar esse modelo aqui agora não. Faça uma lista simples aqui e a gente vai responder com essa lista. O nosso retorno aqui é um objeto do tipo response, só que você vê que ele não está criando aqui um response forge, conforme eu expliquei na última aula, mas essa variável aqui, essa variável thisResponse, ele faz exatamente isso para você, cria um objeto do tipo resposta. Você só está implícito aqui, você não está precisando criar isso, mas ele já cria para você a mesma coisa, como se a gente criasse lá um response forge desse aqui. Essa variável thisResponse já tem uma instância de response forge, de response. Então, controle produtos, deixa eu ver qual é o nome que eu utilizei, produtos REST, estende controle REST. Aí a gente tem que entrar no método list. Vamos testar então.
Então, por padrão, ele retorna aqui um array pra gente em texto puro mesmo. Então vai dump aqui porque eu estou usando o Xdebug. Mas aí o que a gente pode fazer com o controle hash? Você pode pedir recursos a ele. O tipo de formatação do seu retorno você pode customizar aqui pela URL com o conceito de hash. É bem bacana. Eu quero uma lista do tipo XML. Aí ele me retorna aqui meus dados, que são aquele array que eu passei, que produtos, eu vi 3 tipos de produtos com resposta, em formato XML. Eu quero que a minha lista de produtos seja JSON. Ele me retorna um JSON. Produtos, os 3 tipos de produtos em JSON, com o mesmo método. Muito bacana. Eu quero agora um HTML. Aí ele vai me retornar um formato HTML até, mas está em texto puro porque a gente não está passando uma view. Vou mostrar para vocês como é que a gente pode brincar com isso aqui daqui a pouco. Mas esses são os vários formatos que o controle hash permite que a gente tenha como resposta. Aqui na documentação tem vários tipos de JSON, CSV, pode ser serializar aqui, pode representar um PHP mesmo. Eu poderia passar aqui para um PHP mesmo. Aí me retorna um array em formato PHP que eu poderia capturar isso. Posso CSV, aí eu baixei aqui, ó. Ele me retorna uma lista no formato CSV. Enfim, é bem bacana. Então, com o mesmo retorno, nós poderíamos ter diferentes formatos do mesmo conteúdo. Retorno no XML, você poderia disponibilizar uma lista de produtos para, sei lá, um RCS, feed, um abstract, alguma coisa do gênero. E se o pedido for do tipo HTML, você retorna uma visualização. No caso aqui do XML, tem umas particularidades. Você vê que ele criou aqui um XML, colocou aqui produtos já bacaninho pra gente. Aqui tem uma variável padrão que a gente pode modificar, que é essa variável protegida aqui, que é a base do XML. A gente pode criar aqui uma base personalizada. Aí quando ele for criar o formato em XML pra gente, visões, ele vai utilizar essa base ao invés da base padrão. Tá? Criou pra gente aqui usando a base visões customizada. Um outro recurso bacana é que você pode forçar o pedido de resposta para ser num único padrão, ao invés de vários padrões. Você define aqui uma variável chamada format e passa qual o padrão que ele tem que responder. Eu quero que a resposta seja só em JSON. Eu estou pedindo um XML. Mas ele mesmo assim vai retornar um JSON, não interessa. Sempre vai retornar um JSON. Não importa que tipo de pedido seja. Com isso, passando a variável format aqui como padrão, você define qual é o formato padrão que você quer que os métodos retornem, independente do tipo de chamada que o consumidor, o cliente, esteja fazendo. Mas por enquanto nós vamos deixar dinâmico. Vamos deixar o hash aqui dinâmico e vamos tentar customizar isso aqui. Nós temos essa variável format, que ela recebe o tipo de formato que o cliente está pedindo. E com isso nós podemos customizar. Vamos supor que esse formato pedido seja HTML, nós vamos retornar uma view. Se for qualquer outra coisa, aí nós retornamos a resposta padrão. No caso, deixa eu abrir aqui aquele outro controle. Vou copiar o código de lá aqui. Tá mais fácil aqui. Aí nós pegamos aqui a view,
Temos a lista de produtos, que já está aqui no índice de produtos. E retornamos como resposta essa vez. Então, no caso, se o pedido for do tipo HTML, nós buscamos uma view, passamos como parâmetro a lista de produtos para lá e retornamos essa view HTML. Se for qualquer outra coisa, tipo JSON, XML, então nós retornamos a lista padrão. Dá uma olhada lá. HTML, a gente está pedindo. Retornou a nossa view HTML, uma lista de produtos. Pode ver aqui que é HTML mesmo. Mas aí vamos supor que o cliente peça aqui um XML, aí ele já retorna a lista em XML. JSON, mesma coisa. Você poderia, por exemplo, criar algum método Ajax em outro servidor ou em outra parte da mesma aplicação que consuma por Ajax a lista dos seus produtos. Aí você tem vários métodos com jQuery que permitem que você faça um getJSON para buscar conteúdo em JSON. Aí você pode fazer esse pedido em JSON e ele vai retornar aqui a lista para você por Ajax. E aí com o mesmo método você pode retornar uma lista HTML se o pedido for navegador HTML. Então esse recurso REST é muito bacana. Apesar que assim, tem a desvantagem é que nem a maioria dos navegadores não implementam totalmente aqui os verbos de REST. Aqui um detalhe que eu esqueci de falar, que inclusive tem a ver com os verbos, vou passar um push aqui ao invés de get. Tá vendo? Ele não retornou nada. Porque o que ele está esperando ali? Ele está esperando um post, um submit de um formulário. E era exatamente o que eu estava falando agora há pouco. Nem todos os navegadores implementam todos os verbos. Então aqui na documentação tem os dois verbos padrões, né, que é o pedido, você está fazendo uma requisição, no submit, que você está enviando os dados. Esses os navegadores implementam por padrão e o controle REST já tem como identificar isso para você. Mas os dois últimos métodos aqui, que é um put e um delete, que é uma atualização, um delete aqui, os navegadores não implementam por padrão. Então, muito dificilmente você vai utilizar esse tipo de coisa. Em Ruby on Rails tem até como você criar uma variável no form lá e dizer que aquela requisição que você está fazendo é do tipo put ou é do tipo delete, mas aqui no Fuel não tem esse tipo de coisa não. Tem que dar uma olhada bem a fundo na documentação, mas não vi uma forma de você fazer esse tipo de coisa, tipo dizer que era a sua requisição é do tipo put, delete, aí ele implementa por padrão mesmo. Verifica o que o navegador está fazendo e implementa. De repente tem como você passar o formato aqui, ó. Mas aí você está modificando o padrão. Eu não aconselho esse tipo de coisa não, acho deixar normal mesmo. Se você quiser modificar, dizer, forçar, né? Forçar não, isso aqui é um put. De repente você pode usar essa variável aqui. Especifica o formato na URL. Você poderia passar um put lá. Enfim, eu fui equivocado mesmo. Parece que por aqui você tem como fazer esse tipo de coisa. Enfim, pessoal, esse aqui é o controle do tipo REST. Pelo que eu demonstrei aí, deu para ver que é bacana. Então, quem quiser utilizar o conceito de REST em seus projetos, pode utilizar esse controle. O último controle aqui que eu tenho para explicar é o controle híbrido. Vou abrir aqui o controle híbrido. Nem preciso fazer exemplos com ele, porque o controle híbrido nada mais é do que a junção do controle template com o controle REST num único controle. Demorou aqui para abrir, eu até explicar isso aqui. É uma junção do template com o REST controller. Então você poderia
utilizar todos os mecanismos de template que nós utilizamos como padrão aqui. Por exemplo, nesse aqui, que passamos a variável para o template, né? E poderíamos também utilizar o mecanismo de REST. Então, é bem bacana, né? Você pode ter os dois recursos num único controle e poder ter mais funcionalidade, né? Você tem que notar que existe uma diferença nos controles base e controle template. Os métodos têm um prefixo action. Somente no controle hash é que você tem aqui os verbos na frente, get, put, delete, post, etc. Então aqui nesse caso qualquer pedido do tipo get cairia aqui na requisição do hashful aqui do controle hash. Não cairia aqui no list. Mas se você mandar um post, como isso aqui é um get, ele não vai pegar, então ele vai cair aqui no action. Então se você for usar o controle híbrido, que tem os dois conceitos, você tem que estar atento a esse tipo de coisa. Então, é isso, pessoal. Consegui falar aqui sobre os 3 tipos de controle num único vídeo. Na próxima videoaula eu vou explicar para vocês o conceito de HMVC, como é que os controles podem conversar sem necessidade de herança. Aqui é possível com você fazer um pedido de uma requisição de um controle para outro. Aí deu um probleminha aqui, coisas do Windows, de desempenho. Então é possível você fazer uma requisição de um controle para outro, fazer um pedido, você poderia criar acho que eu vou até fazer isso, criar um controle REST e de um controle meu padrão, que a gente vai estar criando aqui com o nosso CRUD, nós vamos consumir um serviço no controle REST utilizando o conceito de HMVC. Esse conceito é bem bacana, porque aí você pode criar uma aplicação modular, separar os seus controles por módulos. Se um controle faz uma coisa, o outro controle não precisa fazer a mesma coisa, repetir o código. Você poderia compartilhar já o que aquele controle faz entre todos os outros controles. Seria como consumir um serviço mesmo. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Gostaria que vocês compartilhassem com quem você acha que vai ter interesse no mini curso, né? É isso aí. Até a próxima videoaula. Um abraço.